A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar na palavra do Senhor? Lucas 19 e hoje o versículo 17. Leiamos então juntos. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no pouco foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Que coisa linda, né, meus irmãos? Esse texto nos faz refletir o nosso posicionamento material e o nosso posicionamento espiritual. Lembrando a todos vocês que esse texto aqui, ele está falando de uma trajetória de Arquelau, que foi rude, foi inciso nas suas decisões e muita rebeldia. Então Jesus vem mostrar para os discípulos e para a multidão que todas as atrocidades que foram feitas, mesmo tendo atrocidades, existe servos fiéis. Você entendeu a situação? Aqui ele compara o reino de Deus como esses servos, que não importa as adversidades da vida, não importa os levantes que vão se levantar contra você no seu dia a dia, no seu trabalho, no colégio, seja onde você estiver, você permanece fiel. E você vai ver que mesmo com medo, essas pessoas foram lá, tentaram revogar a situação, porque Arquelau foi convidado para comparecer, para tomar posse da herança, mas não foi de toda a herança familiar, mas foi de uma parte. É uma história profunda, você dá horas conversando sobre este assunto. Mas o foco aqui é meditar na palavra, é trazer pérolas preciosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós precisamos estar conectado com Deus. E olhando já dentro desse texto, nós encontramos, e ele disse, quer dizer, houve uma conversa ali com esses servos que foram delegados para cuidar, para fazer a manutenção, servos que foram delegados para plantar, para colher, para negociar na cidade, para cuidar do campo, para consertar uma cerca, para tirar água, para cuidar dos animais, para cuidar das crianças, dos familiares. Um monte de serviço foi delegado a esses homens. E mesmo com essa tirania desse Arqueleu aqui, eles mesmo assim não deixaram de cumprir o seu papel. Jesus vem mostrando para nós que não importa as situações da vida, nós devemos cumprir o nosso papel e o nosso objetivo. E nós vamos ver aqui que ele bem está, quer dizer, está tudo bem aqui. No meio do diálogo, no meio da conversa, ele viu que estava tudo bem. Bem está. Oh, glória, que coisa linda! E a continuação do diálogo fala: servo bom. Era difícil, se fosse olhar na história de Arquelau, era difícil ganhar um elogio, mas ele sentiu que aquela pessoa merecia o elogio, porque por mais atrocidades que foi cometido, que não devo falar aqui, você vai ver que tinha homens que estavam dispostos a cumprir o seu papel, o seu objetivo como servo, e ele chama de bom. Para ser bom tem que ser bom mesmo.
E o texto prossegue dizendo, porque foste, olha para você ter uma ideia, foste fiel no pouco. Eu não sei a qual servo ele está falando. Porque a delegação que foi dado para cuidar de cidades, para cuidar de campo, para cuidar do rebanho, para cuidar da alimentação dos animais, para cuidar da alimentações diária da fazenda, das terras, para cuidar da família. Eu não sei qual o serviço, mas ele declara esse posicionamento como pouco. Isso é pouco. Pelo tamanho da riqueza que eu tenho, ainda um pouco. Para aqueles homens, poderia ser muito. Já pensou? Você dá uma moeda para uma pessoa que vale mais de 2.000 terras, ou vale mais de 2.000 hectares de terra, para a pessoa cuidar, e ali a pessoa pode negociar, pode fazer. Entendeu? A pessoa foi fiel. Hoje em dia você empresta R$100 para uma pessoa. Eu emprestei R$200 para um, entre aspas, colega, né? R$200 para ele pagar o aluguel dele. Até hoje. Ele falou, sexta-feira eu te pago. Até hoje não me pagou. Entendeu? Aí posta lá nos status chorando que ninguém ajuda ele, que ele é um coitadinho, que não sei o quê, porque é desprezado. Não entende a situação, não é fiel no pouco. Você entendeu? Então, perdi a amizade. Não foi eu que deixei de falar com ele. Ele deixou de falar comigo por causa de R$200. Então, não foi fiel no pouco. Então, quando você tem um pouquinho e você é fiel naquilo, Deus abençoa. Não é no muito que Deus vai te abençoar, é no pouco. Porque hoje é R$10, amanhã é 20, depois amanhã é 30. Isso aqui dá mostrando para nós que se nós guardarmos um pouquinho e de um pouquinho vai aumentando e vai aumentando, daqui a pouco você tem uma quantidade absurda. Então aqui ele fala, foste fiel no pouco, porque sobre 10 cidades terás autoridade. Então, ele deu autoridade para aquele homem como chefe, como comandante, como encarregado geral. Já pensou o posicionamento, o salário desse homem? E ele foi comandante dessas cidades. Aqui nós não sabemos se ele realmente ganhou essas cidades ou ele comandou elas, porque nós temos que verificar a história. Mas aqui ele estava em um patamar e subiu para um patamar maior. Então nós vemos aqui que ele foi elogiado como fiel. Segundo, ele demonstrou fidelidade. Não importa a circunstância, sempre demonstre fidelidade. Você acha que não estão te vendo, mas tem gente te enxergando, tem gente te vendo, tem gente te acompanhando. Seja fiel. Oh, glória! Foi fiel e fez uma boa administração. Oh, glória! Isso nos ensina que ele teve oportunidade de aprender com todo aquele momento, com toda aquela situação, com toda aquela delegação, ele teve autoridade de aprender. Fidelidade, coisa pequena. Fidelidade, coisa pequena. Quer dizer, a fidelidade, ela começa na coisa pequena. É no pequeno que a gente tem que ser fiel. Não é meu esse R$1, eu vou devolver. Não é meu, eu sou fiel, eu vou devolver para a pessoa que eu emprestei, que é da pessoa, ou achei caído e sei que é daquela pessoa. Eu sou fiel no pouco. Isso demonstra mordomia cristã, responsabilidade. Dons divinos, isso também responde. E tempo e recurso para ser abençoado. Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.